Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia a você, ouvinte. Estamos mais uma vez ao vivo e juntos, aqui diretamente dos estúdios da 106.9. Aqui quem fala é o Tenente Melo. Do meu lado está o Duarte com a mão nos seus botões, né, Duarte? As coisas dando errado hoje. Se não der errado é porque não deu certo, vai. É verdade. Bom dia para você, nosso ouvinte. Mais uma sexta-feira estamos aqui reunidos. Sexta-feira quente, hein? Eu cheguei aqui, o Duarte nem no ar-condicionado tinha ligado ainda. O Duarte tava com frio aqui dentro, olha. Tava sem percepção do tempo aqui. O único lugar da cidade que tava frio era aqui dentro do estúdio. Tá um calorzinho, hein? Tá abafado aí. Acho que tá vindo chuva, Duarte. Será que é isso? Tem previsão para hoje. Tem previsão para hoje? Vamos ver se consolida, tá? Tem previsão sim. A chuva não tá conseguindo se firmar, né? Ela vem, dá uma pancada rápida e vai embora. Mas vamos ver aí o que tá prometendo aí pro final de semana. Precisamos de chuva aí. Tivemos outra queimada essa semana aí na cidade. Não é bom para nós, claro. A gente fica aí preocupado com essas queimadas avançando. Há 2 semanas mais ou menos teve uma queimada muito feia ali no Morro da Medicina, exatamente em frente à minha casa ali, perto do Morro da Panorama. E essa semana de novo, aqui do lado de cá da rodovia, também tivemos fogo. Toda a equipe da Defesa Civil trabalhando nisso aí, o Corpo de Bombeiros também, toda a equipe da Secretaria de Defesa Social, aqui a gente mandou um abraço pro Massude, nosso secretário, que tá tendo aí muito trabalho no combate aos incêndios. Você, ouvinte, pode acompanhar o nosso programa também pelo Facebook da Futura FM, Rádio Futura FM. Nós estamos também transmitindo o programa por lá. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Hoje vamos entrevistar, olha aí o meu convidado chegando. Hoje nós vamos ter um convidado especial aqui, entrevistar o nosso presidente da Câmara. Nossa, veio todo para Fernário, todo tripé, tá todo equipado o menino. Enquanto o Robson vai se instalando ali, vamos aí fazer um apanhado geral e rápido de como é que foi a semana de trabalhos. Nós tivemos uma semana aí bem recheada de atividades lá na Câmara. Ontem tivemos aí o resultado divulgado da Câmara Jovem. A Câmara Jovem é um projeto que a Câmara desenvolve através da Escola do Legislativo. E aqui a gente manda um abraço pro professor Paulinho, que é o diretor da escola, o Luiz Gonzaga também, toda a equipe técnica, todo o corpo técnico de servidores da Câmara, que trabalham desenvolvendo aí um excelente serviço lá na Escola do Legislativo. E a Câmara Jovem, para o ouvinte que não conhece ainda esse projeto, acho interessante conhecer, ele incentiva que adolescentes, jovens da escola, que estão ali no ensino médio, primeiro ou segundo ano do ensino médio, possam participar da vida política da sua cidade. Então, as escolas são convidadas a participar. Nós tivemos 6 escolas participando esse ano, entre escolas públicas e escolas particulares. E ontem foi o anúncio dos 11 projetos de lei propostos por esses jovens que foram agraciados aí, e eles ocuparão a vaga de vereador jovem de Itajubá. A posse ocorre na primeira semana de outubro e eles terão aí um período para desenvolver os seus trabalhos. É interessante a gente ver, né, como que esses jovens enxergam a política, a maneira como eles veem o nosso trabalho. Vem muita ideia boa, tem muita ideia interessante, sim, apesar da pouca experiência deles. É bacana essa junção aí. A gente que já tem uma certa experiência, com eles que não tem experiência, mas tem uma visão, né, ativa, uma visão moderna aí da vida e dos problemas que eles enfrentam. A realidade aí da juventude, problemas que eles enfrentam. Então, a gente ficou muito feliz, aqui eu compartilho com os ouvintes o resultado da Câmara Jovem, que vários vereadores participaram da avaliação dos projetos, e ontem, com a divulgação dos resultados, nós tivemos aí os 11 escolhidos. Parabéns às escolas, principalmente, tá? Se você é pai de aluno e o seu filho estudou em escola que ainda não incentiva esse tipo de ação, converse com o diretor da escola, incentive-o a fazer isso, porque é um trabalho realmente importante na construção de bom cidadão, de um cidadão maduro, de um cidadão que tenha visão política, porque afinal é essa molecada que amanhã, Duarte, vai tomar decisão, né, decisões que vão afetar a nossa vida, né? E se nós tratarmos
bem da formação deles agora, cuidarmos bem da formação deles, nós temos aí a chance de termos pessoas, né, bem preparadas para tomar decisões mais para frente. Como professor, a gente não pode se abster dessa responsabilidade aí. Ô, Duarte, como é que foi aí na semana passada? A gente conversou aqui com a irmã Florinda, né? Você falou aí que foi fez questão de falar que foi tricampeão da fanfarra da Granja no passado. Você teve a oportunidade de ir lá? Eu não consegui essa semana. Não? Nossa, a semana foi corrida desde segunda-feira, entre a cidade, saindo fora da cidade. Não tive tempo. Ontem eu tentei. Aí à tarde teve demanda aqui, tive que vir correndo. Aquela coisa que eu falei para ela, o tempo é livre, mas tem incêndio aqui, a gente vem apagar. Então eu não consegui ir ainda, mas mas vamos lá. Essa semana agora. Também tenho que ir lá, conversei com o pessoal da Granja essa semana, a gente vai lá sim. Quem vai levar os patos para ela? Vou levar, eles são sem lago, cara, tô preocupado se eles não tem um laguinho lá pros patos. E mais os meus marrecos lá, mas vou levar lá sim, que para eles lá tem muito espaço para eles brincar bastante, né? Acompanhando aqui, só há 3 horas foi divulgado no Instagram da Prefeitura o vacinômetro, né? A atualização da vacina aqui em Itajubá. Nós estamos aí com 71.500 pessoas já vacinadas. Nós temos aí um total de 111 mil doses já recebidas. 69 mil pessoas já tiveram a primeira dose aplicada. 33 mil itajubenses já totalmente imunizados, entre 2 doses ou as pessoas que tomaram dose única. A minha segunda dose, está prevista para segunda-feira, ó. Tomara que se confirme, tomara que a gente consiga tomar essa segunda dose aí já na segunda-feira. Foi o grupo dos professores, né, que tomou a dose lá em julho. Era AstraZeneca, então agora, agosto, setembro... Não, peraí, vamos em junho. Julho, agosto, setembro. 3 meses a gente toma aí a segunda dose. Então, na segunda-feira, a gente deve estar sendo vacinado, se Deus quiser. Que a sua vacina, ouvinte, também chegue aí o quanto antes, para que a gente possa ter o máximo de pessoas vacinadas em Itajubá. Os números também, o boletim epidemiológico de Itajubá está melhorando bastante, graças a Deus. O número de leitos ocupados aí está caindo, e a nossa torcida e nosso trabalho é para que isso continue caindo. Tivemos uma informação meio complicada, que a gente viu aí no jornal, saiu a divulgação de que a CEMIG teria leiloado, né? Teria colocado penhorado o terreno, né, da Santa Casa de Itajubá, em razão de dívidas que tinha. Agora há pouco mesmo eu li uma nota da Santa Casa explicando a situação, que a situação não é bem assim. Lógico que há dívidas antigas, mas estão em negociação. Não há dívidas recentes, as contas estão em dia, né, as mais recentes. Então, essa dívida mais antiga, eles estão em processo de negociação, e é evidentemente que a gente torce muito para que a Santa Casa possa se ajustar, pagar as suas dívidas e jamais, de forma alguma, aceitar que a nossa Santa Casa seja aí leiloada, porque é uma instituição histórica, tradicional na nossa cidade, e que nós todos respeitamos, tá? Então, foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa, assustou muita gente, mas a nota hoje da Santa Casa eu acho que já tranquiliza quem acompanha essa notícia e quem se preocupa com a Santa Casa, né? Duarte, estou perdendo aqui a transmissão, não estou encontrando a transmissão do Facebook. Vou atualizar aqui só para a gente poder acompanhar quem são os comentários, quem está acompanhando nosso programa. O nosso convidado já está a postos. Hoje eu vim tranquilo, eu falei, meu convidado vai atrasar, porque pensa numa pessoa mais enrolada que o Melo, é o Robson. Bom dia, Robson, bem-vindo, nosso presidente da Câmara de Itajubá, aqui é o nosso programa hoje, um grande amigo, um grande parceiro aí, colega de trabalho. Que prazer a gente poder conversar novamente aqui. Eu lembro que logo no começo do ano você veio, logo que a gente assumiu o mandato, você veio, e agora, já 9 meses depois, né, como vereadores, e você como presidente da Câmara, de volta aqui ao nosso programa Nos Bastidores da Política. Bem-vindo e bom dia, Robson Vaz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Futura. Bom dia ao meu amigo Tenente Melo. Obrigado pelo convite, participar do seu programa. Bom dia também às pessoas do meu Instagram, fazendo um teste aqui hoje, fazendo transmissão. Tá fazendo live, né? Uma live aqui. Mas até não fazia live. E eu obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente aproveitar esses meios de comunicação para levar a informação correta à população, o nosso ponto de vista, né, evitar aí informações falsas ou equivocadas. E assim, a população tem que saber o que está acontecendo. Hoje a gente vai ter um dia de aula política aqui, viu, Duarte, na Futura FM. Então você, ouvinte, vai ter uma oportunidade, um dia muito recheado, uma sexta-feira que você pode aproveitar para ouvir bastante pessoas que estão vivendo a política já há um bom tempo e que tem muito a
a falar sobre isso e a gente poder discutir sobre isso. E agora de manhã esse gancho, Melo, quero convidar você que está ouvindo a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Futura ou pelas redes sociais também, compartilhar essa entrevista para que mais pessoas possam ter acesso à informação, acompanhar, também mandar suas perguntas. Vai ser muito importante para a gente ter esse retorno nosso. Já tem comentários chegando aqui, já tem gente comentando. O que eu estava falando? Agora a gente conversa aqui, às 23 horas o programa é reprisado, então quem não puder assistir agora de manhã, assiste à noite ou depois compartilha o link. E às 15h15, não é isso, Duarte? O nosso ex-prefeito Rodrigo Reira vai estar aqui com Nilda Bittencourt. Isso. É isso? Tá na agenda. Prepara aí. Exatamente, eu vi ontem. 4 horas de entrevista. Pode preparar, porque o aí, Rodrigo fala, a Nilda também, então já era, velho. Vai ser uma aula aí de política para nós hoje durante o dia. Robson, 17 de setembro é hoje, de 2021. Assumimos dia 1º de janeiro. Né, você, na oportunidade de eleito presidente da Câmara, segunda vez que ocupa a presidência da Câmara. Segunda vez que estou presidente da Câmara. Né, como é que o Robson Vaz de hoje... Você faz aniversário esse mês, não é isso? Dia 24 de setembro. 24 de setembro, eu lembrava que era logo depois, era no mês seguinte ao meu. Como é que o Robson de hoje olha para trás? Primeiro eu quero saber como é que ele vê o Robson, presidente da Câmara da primeira vez. Foi no ano de? Boa pergunta. Que 2013. 2014, você ocupou a presidência da Câmara pela primeira vez. Tá lá a sua fotinha no mural dos presidentes. Cabelo tá bem preto, novinho. Sem barba. Novinho de tudo. Um garoto lá atrás. As pessoas perguntam se é filho dele, Duarte. Era seu filho aqui? Como é que o Robson de hoje vê aquele Robson daquela época? Eu vejo aquele menino sempre bem motivado, bem intencionado. Às vezes... um pouco mais preso a vaidades, às vezes um pouco mais preso à opinião alheia, mas sempre dentro de um bom propósito, na pureza de propósito. Hoje eu me vejo com a mesma vontade, a mesma eloquência da minha juventude, porém um pouco mais lapidada pela experiência, desapegado de vaidade, desapegado de querer agradar partido, pessoas, políticas, o modo como um todo, mais compromissado com aquilo, com mais pé no chão. Acho que isso resume, mais pé no chão. Acho que isso explica muito, o tempo, a idade, o amadurecimento faz isso com a gente, né? Faz isso. Acho que se qualquer um de nós fizer esse exercício de olhar para trás e falar, como que eu era 2013, nós estamos aí o quê? Quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. Como que eu era 8 anos atrás? Com certeza você vai ver coisas que vai te agradar, mas vai ver coisas também que caramba, como é que eu fiz isso? A presidência da Câmara em 2013 me ajudou muito hoje, do modo que eu sou hoje, por alguns motivos. Primeiro, que foi uma experiência onde, quando eu entrei hoje, a gente aprende a administrar a vaidade. O político, o ser humano é vaidoso. Né? Se você for pegar aquele filme lá, o Advogado do Diabo... Nossa, né? Vaidade, meu pecado predileto. Exatamente, a frase do Al Pacino. Al Pacino, que era o representante o ator que interpretou o Diabo. O Diabo lá, ele falava, nossa, vaidade é meu pecado favorito. Então o ser humano é vaidoso. E na política, mais ainda. Né? Então, se você começa a ser presidente da Câmara, você aprende você tem que aprender a lapidar o seu instinto de vaidade, a desapegar um pouco disso e administrar a vaidade dos outros, porque dentro da Câmara, se você for muito vaidoso, você começa a atropelar as funções do vereador com a de presidente e também a intermediar a discórdia entre os vereadores e não a união entre os vereadores. E hoje, dentro da Câmara, nós temos embates, discussões veementes, cada um com seus pontos de vista, mas não é de rachadura, de um querendo brigar com o outro. São de opiniões diferentes, mas o clima é de que todos defendem a instituição Câmara. E isso é importante para a população, entendeu? A população sai ganhando quando os vereadores, mesmo de partidos diferentes, de opiniões diferentes, de ideologias diferentes, mas defendem o seu ponto de vista. Isso fortalece a instituição Câmara. E é isso que eu venho tentando trabalhar dentro de mim também, para somar nessa Câmara com excelentes vereadores como você e todos os demais que estão lá, cada
um do seu ponto de vista, cada um do seu jeito, querendo realmente o melhor para nossa cidade. Isso que é bacana. E isso é interessante, Robson, que você colocou, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Vê o debate, vê a discussão ali e acha que se leva pro lado pessoal. Exatamente. Não, terminou a sessão, a gente vai comer misto quente junto na cozinha lá da Câmara, tomar café. E misto quente é assim que funciona. E eu sempre que eu tenho oportunidade, principalmente quando eu converso com meus alunos, eu uso essa experiência, Robson, que eu aprendi. Eu trabalhava na Embraer, a gente estava tendo treinamento de gestão de pessoas, era um japonês que estava dando treinamento, acho que falei para ti já sobre isso. Sim. E ele falou o seguinte, o povo brasileiro, né, o latino, ele tem o sangue muito quente, então ele se exalta muito, muito facilmente. Mas o brasileiro, ele sabe diferenciar o pessoal do profissional, ele só não sabe que sabe. No dia que ele sabe que sabe. No dia que ele perceber que ele sabe, ele vai ser um grande profissional. E aí a gente não estava entendendo a colocação dele. Ele falou, vou explicar para vocês. O brasileiro é o único povo que é capaz de, num final de semana, numa pelada, jogando um futebolzinho ali no bairro, no campinho do bairro, ele chuta a canela do outro, xinga a mãe do outro, no calor da emoção, terminou o jogo, eles vão tomar cerveja junto. O que é isso? É um exemplo. Dentro do campo, eles eram 2 jogadores, estavam ali numa ação, no exercício de uma função, um agrediu o outro ali, atrapalhou o outro, xingou, terminou o jogo, acabou. Voltaram a ser os 2 amigos que eram, né, que sempre foram. No dia que o brasileiro, ele falava assim, no dia que o brasileiro se tocar que ele tem essa habilidade e usar isso no meio profissional, na empresa, né, na comunidade, na política, ele vai desenvolver muito trabalho sério, um trabalho grande, né? E eu nunca esqueci isso. E por isso, às vezes, algumas pessoas veem o Robson falando, veem o Robson se colocando, isso vale pro Melo também, e fala, caramba, eles estão bravos. Não, a gente não tá bravo, a gente tá simplesmente expondo a nossa ideia. Exatamente isso. De maneira firme, de maneira clara, de maneira contundente, argumentando, e se alguém discorda, a gente vai e apresenta o nosso ponto, ouve a outra pessoa, concorda, discorda ali, até que chega-se na conclusão. Vota e que a maioria ganha. E isso é saudável. Exatamente. Pessoas maduras, pessoas bem resolvidas e que sabem o que quer, né, fazem isso com muita facilidade. Esses dias atrás perguntavam assim, nossa, Robson, eu lembro de você nos eventos sociais, sempre alegre, de alto astral, agora eu te vejo na Câmara, é até estranho, você é tudo sério, bravo, né? Mas é como você falou, uma coisa a gente tá num evento social, que é um lugar onde é coerente, é compatível, porque a gente seja a gente mesmo. Porque eu sou um cara super alto astral, quem não me conhece, às vezes acha que eu sou muito bravo, né? Muito sisudo. Isso mas vale pra mim também. Mas eu sou muito bem-humorado, brincalhão e tudo mais. Mas dentro da instituição Câmara, dentro da postura séria. Lá tem que ser sério, lá é seriedade, é um lugar sério. Né? Aconteceu uma coisa interessante, foi logo no começo desse mandato, até um dia, eu tenho que trazer ele aqui, o Pedro Gama, tenho que convidar ele aqui. O Pedro Gama tem ideias muito diferentes da minha, a gente conversa bastante lá na Câmara, eu falo isso, eu falei, Pedro, você defende de muitas maneiras que eu discordo e a recíproca é verdadeira. Isso. E isso é bom, isso é útil para nós dois. Pelo menos eu olho isso de forma a amadurecer muito. E um dia a gente teve uma discussão calorosa durante a sessão, e aí o pessoal da internet começou a comprar briga. Uns compararam o lado do Pedro, outros o lado do Melo. É isso aí. E aí uma amiga minha falou assim, olha, se eu fosse vocês eu parava de brigar, porque os dois estão tomando café junto agora na cozinha. Por quê? Porque isso. A gente sabe separar as coisas. Eu fiz essa pergunta do como que o Robson vê o Robson de 2013, e agora eu pergunto. 1º de janeiro de 2021, o Robson assumia a presidência da Câmara pela 2ª vez. 9 meses depois, nasceu. É uma vida, 9 meses é literalmente uma vida. Nasceu. Como é que você vê o trabalho do presidente da Câmara agora nesses últimos 9 meses, nesse novo mandato, com novos colegas, né, uma nova composição com 11 vereadores? Como é que você vê esse trabalho agora atual? É muito assim, às vezes pode parecer pretencioso, estranho a gente falar do trabalho da gente, mas eu vejo assim, que eu dediquei ao máximo. Se o resultado é positivo ou negativo, vale muito da avaliação de cada cidadão. Mas eu dediquei ao máximo com muita seriedade, com muita imparcialidade, valorizando a instituição Câmara, tentando dar estrutura e voz a todos os vereadores de uma forma ampla. Porque que eu penso? Fulano é meu amigo, outro é menos amigo meu, outro é mais amigo meu. Então, não. A ideia é que todo mundo tem o mesmo espaço. Você gerou conteúdo dentro da Câmara, então vai ter... embora seja óbvio, mas não é assim que a maioria das pessoas fazem. Vamos dar espaço para fortalecer a instituição Câmara. Tá? Nós tentamos lá colocar o meu jeito de administração,
com muita, assim, seriedade. Não falo seriedade. Gente, vamos deixar claro. Não estou falando que os demais presidentes no passado não eram sérios. Todos eram. Todos tinham a sua vontade também e somaram de muito para a instituição hoje, ser como é. Tá? Todos agregaram, mas assim, o meu ponto de vista é um pouco diferente dos demais, não é nem melhor nem pior, é apenas diferente. Então eu valorizo assim como é diferente do Robson 2013. Assim, exatamente isso. Né? Então assim como o presidente da Câmara de hoje, Robson, é diferente do presidente da Câmara de 2013, Robson. Né? Então, assim, hoje eu vim com uma intenção de fortalecer a comunicação, fortalecer o jurídico, de fortalecer a parte de processo legislativo, mas fortalecer com a minha visão, porque os demais presidentes também fizeram um grande trabalho na visão que eles tinham, né? Como eu sou também muito antenado à rede social, porque eu acho que das formas das pessoas terem acesso à informação, terem acesso a tudo que acontece no nosso município, hoje em dia é através das redes sociais, também venho tentando fortalecer ali as redes sociais da Câmara, né? E também os vereadores para gerar conteúdo na Câmara e divulgarem em suas redes sociais, que é importante. Às vezes a pessoa que olha o trabalho, tanto que eu sempre marco todo mundo que está comigo nas reuniões ali, porque às vezes uma pessoa que me segue não seguia o Melo, não seguia o outro vereador ou a vereadora. Então quando a gente começa a compartilhar informação e falar, olha, essas são as pessoas que estão na Câmara junto com a gente, estão discutindo, uma pessoa pode ir lá e começar a ver o trabalho do Melo, ver o trabalho do outro vereador, do outro, e com isso começa a saber as coisas que acontecem na cidade pelos diversos pontos de vista. Né? Igual você falou, tem vereadores que a gente muitas vezes não bate o mesmo ponto de vista. Nós dois mesmo, em alguns assuntos, discordamos. Sim. Na Câmara. Né? Às vezes você tem uma postura de mais defesa do Executivo, até pelo papel de líder do prefeito que você é. Às vezes eu tenho em alguns assuntos eu sou mais crítico, em outros não. Né? Então, assim, mas a gente sempre colocou isso com muito profissionalismo. Né? Não é o Robson brigando com o Melo, é a gente divergindo naquele assunto. E às vezes isso também acontece com outros assuntos. E quando as pessoas têm acesso à informação do ponto de vista do Robson, do Melo e do vereador A, B, C também, começam ali criar opinião própria. Sim, exatamente. Entendeu? Baseado nas diferentes informações que ela recebeu, ela consegue. Mas informações reais. O que acontece hoje é que muitas pessoas elas têm informação, mas não têm conhecimento. E elas não geram o próprio conhecimento. Ela só pega a informação que ela pegou na rede social e compartilha. E essa informação pode ser falsa. Então, muitas vezes, acontece as pessoas distorcem algumas coisas da Câmara. Tá? Vou dar um exemplo, distorce. No projeto dos fazedores de cultura. Esse é um exemplo real, atual. Né? Só para dar um exemplo aqui. Exatamente. Né? Todos lá defendiam a cultura. Alguns vereadores votaram contra, tipo você, eu e outros vereadores, aquele projeto por causa das falhas, na nossa opinião, do projeto. Sim. Faltou colocar ali informações importantes no projeto que prejudicaria, no nosso ponto de vista, os artesãos e artistas de Itajubá. Como faltou, nós votamos contra. Mas já falamos que se tiver aquilo, a gente iria favorável. Pronto. Nós queremos valorizar a cultura do nosso município e principalmente do itajubense, do artesão itajubense. Daí algumas pessoas já distorceram nas redes sociais e colocaram que fomos contra a cultura. A cultura é normal. Contra isso aí gerar emprego. Por isso que eu dei esse exemplo para quê? Para as pessoas acompanharem as discussões na Câmara e tirar as suas próprias conclusões. Sim. Não pegar uma informação e achar que aquela informação é conhecimento e compartilhar. Isso pode ser equivocado. Todo mundo perde com isso. É normal quando você acompanha uma rede social pessoal, né? Uma pessoa física tem a sua rede social, ela dá o seu ponto de vista e evidentemente ela vai ser parcial, ela vai colocar a sua vontade, o que ela entendeu. Quando você acompanha uma rede social institucional, aí você tem informação técnica. Exatamente. Né? E aí quando você tem acesso à informação técnica imparcial e ouve os dois lados, aí sim, como você disse, você constrói o seu próprio ponto de vista. Fato, o Robson tinha razão do ponto de vista dele, de fato o Robson estava errado. Exatamente isso. E aí mas concordou, discordou da coisa que a pessoa analisou o projeto. Exatamente. Entendeu? A gente não é dono da verdade, mas nós temos a nossa opinião. Sim. E a pessoa vai saber a nossa opinião e por que tivemos aquela opinião. Vai construir uma linha de raciocínio, talvez ela discorde do fato, mas entenda o ponto de vista, essas coisas todas. É importante. Os debates da Câmara são muito ricos, de um modo geral. Né? Uma coisa que eu tenho percebido, Robson, nesse sentido que você colocou aí, valorizar e fortalecer as redes sociais, e é uma realidade, se a Câmara ficar longe disso, ela fica para trás.
né? Sim, a geração que está chegando aí, a gente vai já falar de novo aqui do Câmara Jovem, é a geração antenada em rede social. Se a gente não estiver alinhado com isso, nós vamos ficar para trás. Uma outra questão também que eu percebi, e aí eu falo como vereador, que estava no mandato anterior e nesse, foi o dinamismo que as nossas reuniões ganharam. Sim, né, agora com mudanças que foram feitas na sua gestão. E as reuniões da Câmara hoje, as sessões ordinárias que ocorrem toda segunda-feira à noite, elas são muito produtivas e mais rápidas. Mais rápidas. Teve até uma sessão dessa, acho que foi umas 2 semanas atrás, e eu comentei isso. Falei, caramba, tanta coisa decidida hoje e são 9 da noite. Ou seja, em 2 horas a gente fez tudo. Exatamente isso. No mandato anterior era 10h30, 11 da noite que a gente terminava as reuniões, né, Bruno? Entendeu? Então, assim, era muito desgastante e maçante. Não era o que estava produzindo muito, pelo contrário, era uma coisa muito maçante. Quem acompanha não tem saco para ir até o final, e os vereadores vão se desgastando, vão cansando e não rende. Assim, já vi casos onde as pessoas, alguns vereadores do passado, tá bem passado, não é nem mandato passado, na época não. do Duarte. Há muitos anos atrás, na época do Duarte, que gostavam de reuniões longas, porque nos assuntos polêmicos, os vereadores iam cansando. Quando chegava nos assuntos polêmicos... Vota de qualquer jeito. Eu já votava assim... Concordo com tudo. Porque chegou uma hora exaustivo. Tinha reunião de 4 horas. Já cheguei a sair meia-noite da Câmara. Você entendeu? Lá atrás, em mandatos anteriores que eu tive. Então, quando nós entramos agora, o que eu fiz? Uma das ideias que eu tive, e agradeço a você e aos demais membros da mesa diretora que sempre foi parceiro nessas decisões. Voltando a falar, não é o Robson, a nossa gestão de mesa diretora, no qual você faz parte, nós estamos fazendo alguns trabalhos que vêm sendo positivos. E esse negócio de enxugar a pauta da Câmara, não são enxugar os assuntos, mas dar prioridade nos assuntos importantes. Vou dar um exemplo para você que não acompanha a reunião da Câmara. Lá perdi, assim, já chegou uma vez a perder mais de 1 hora lendo parecer de projeto, tá? Teve um dia que tinha 18 pareceres de projetos de lei. Tinha 96 indicações. O que a gente fez? São coisas que as pessoas, é cansativo, imagina você ficar 1 hora ouvindo alguém lendo documento, entendeu? São documentos de mera formalidade, não são documentos instrutivos para a discussão daquele momento. Então a gente foi enxugando a ata, a gente parou de ler a ata, parou de ler a indicação, parou de ler parecer. Então a reunião que antes demorava 3 horas, 4 horas, começou a demorar 1h30, 1 hora, 2 horas, dependendo da pauta. E isso valorizou as discussões. Sim. Né? Porque as discussões importantes acontecem rápido. Às vezes demora a discussão. A população está acompanhando. Tá acompanhando. E aí os vereadores estão ali ainda com todo o gás para discutir realmente aquilo que importa. Exatamente isso. Essas formalidades que você citou, né, Robson, é para o nosso ouvinte entender. As leituras de pareceres, leituras de ata, leitura de indicação, é tudo documento que já está público, né? Disponível. Por isso a gente tem que usar as ferramentas disponíveis exatamente hoje, né? Antigamente não tinha isso. Não tinha. Ou você lia ou a população não ficava sabendo. Exatamente isso. Hoje, quem tem interesse, eu tenho interesse no assunto tal. Então ele vai lá no site da Câmara, está lá todos os pareceres que já foram discutidos nas reuniões de comissão, já foram votados, aprovados ou reprovados. Então toda a discussão já foi feita. Para que ler de novo? Para que perder tempo com isso, sendo que nós temos que aproveitar o tempo com as discussões das leis, dos requerimentos, que são ali que as pessoas querem saber o que está acontecendo. Olha um comentário interessante aqui da Amanda. Bom dia. O meu primeiro voto, quando eu tinha 16 anos, foi no Robson Vaz e no Rodrigo Rieira. Olha que legal. Obrigado, parabéns. Amanda. Esse tipo de coisa, Amanda. Estou falando pelo Robson aqui. Não tem preço. Disso, isso não tem preço. Viu? Eu espero estar fazendo jus com o voto de confiança, mesmo que os demais não foram, mas no primeiro voto foi em mim. Olha que legal. Ela lembra disso, tá? Nossa, ela lembra o primeiro é porque ela mantém, viu? É legal, cara. Eu amadureci muito, Amanda. A minha essência é a mesma, minha origem é a mesma. Nunca nunca me distanciei da minha raiz. Mas bem mais maduro agora, bem mais polido. Essa essência é culpa da dona Irene e do seu Raul. Beijo pai, beijo mãe lá do Gerivá. Como é que tá a Irene? Tava pulando na cama elástica com os netos hoje, cara. Tá belezinha. Tá linda ela. Beijão pra Irene, todo o pessoal do Gerivá lá que acompanha. O Robson tem uma relação antiga com ele, porque o Robson era amigo de infância da Lu, a minha falecida esposa. Eles cresceram juntos lá no Gerivá. Falava que era irmão de pais diferentes, né? Foi criado junto. Tem uma relação muito antiga aí. Meu primeiro partido eu me filiei por culpa do Robson, né? Procurei ele, é aqui mesmo, é filiar. Saímos candidatos juntos, mesmo partido. Lá em 2012, então a gente tem uma boa relação aqui. E eu vi esse tipo de comentário aqui da Amanda, né? Meu primeiro voto, caramba, que responsa. Legal, cara, legal demais, viu? Vamos aproveitar no comentário da Amanda, Robson, vamos fazer um gancho com o que aconteceu ontem lá na Câmara, né? A divulgação
do resultado dos projetos da Câmara Jovem, um projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo, que traz jovens do ensino médio para participar, né, como vereadores ali, atuando, apresentando o projeto. Ontem eles sentiram na pele o que a gente sente. Nossa, teve alunos meus, né, eu estava dando aula até agora há pouco, teve aluno meu que falou: professor, tive uma nota boa no meu projeto e não entrei. Falei, é assim que funciona na vida real. Teve gente com projeto com nota menor que a sua e entrou. Assim funciona nos partidos também. Teve vereador que teve mais votos, não entrou, teve vereador, e assim que acontece. Como é que você vê, como é que você viu? Você estava lá, você participou, você deu a sua fala também lá no momento da divulgação do resultado. Como é que você viu esse projeto acontecer, Robson? Eu vi de uma forma muito assim, para começar, é importante ressaltar que a Câmara Jovem é um projeto que nós criamos, nós, enquanto mesa diretora na qual você faz parte, nós criamos a Câmara Jovem esse ano, tá? Parênteses aqui, existia já a Câmara Mirim. Câmara Mirim. Que às vezes o ouvinte pode confundir. Isso, a Câmara Mirim para alunos da idade do nono ano, né? Até o nono ano, mais jovenzinhos. E a Câmara Jovem já é para os adolescentes mesmo. Ensino médio. Isso. E são dois caminhos que nós temos de levar a cidadania, a política, no sentido de entender como que funciona a Câmara, a Prefeitura, e também assim, consequentemente, as coisas que acontecem no nosso país. Para a juventude, para as crianças e jovens que estão vindo aí, para já crescerem com uma oportunidade de conhecer como funciona e quem sabe no futuro até participar desse processo. Aliás, deixando bem claro que não tem nenhum tipo de doutrinação política partidária dessas jovens, tá? É apenas institucional mesmo, como que funciona um processo legislativo, como que funciona uma lei. Eles vão começar a criar a lei deles lá, entre eles. Então é muito bacana esse processo. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para esses jovens de ter uma experiência que é muito difícil de se ter. Eu mesmo não tive, acho que você não teve essa experiência, entendeu? É muito raro ter essa experiência. Eu fui começar a me antenar para a política depois de formado na faculdade. Na faculdade, eu comecei a ver movimentos estudantis, né, quando eu era aluno de colégio, grêmio de escola, mas a oportunidade de conhecer uma Câmara Municipal só depois de eleito. Não, é fora da realidade da gente. E eu vou te passar uma informação, Rob, você não está sabendo ainda, porque eu acabei de ver isso acontecer lá no intervalo da escola. Os alunos já montaram o grupo de WhatsApp deles, dos vereadores, né, eleitos, nem tomaram posse ainda. Olha que legal. Eu acho que eu já vi esse filme em algum lugar. Eles já montaram o grupo deles, ô Bruno, tá? E já estão negociando a eleição da mesa. Eu falei, muito bem, assim que se faz. Muito parecido com a gente. Articula-se, senta, alinha ideias, fortalece grupos, porque quanto mais fortalecido você tiver, mais fácil é você de aprovar aquilo que você defende. Ninguém resolve nada sozinho na política. Não. É tudo em grupo, é tudo em conjunto. Se não sabe negociar, senta e chora. Você não vai produzir nada. Se você for pensar por essa lógica, Melo, então vou encerrar esse assunto para fazer o gancho. Primeiro, eu acho que é uma grande oportunidade, e para nós, vereadores, é muito importante, porque a gente, por exemplo, eu estou há 17 anos na política. Eu conseguir me manter durante 17 anos na política é muito difícil. Tá? Conseguir isso como? Me reinventando, sempre atento às atualizações da sociedade. Né? Quando você vem encaixotado e mantém sem passar fora da caixinha, esquece. Cara, você fica para trás. Fica para trás. Né? Se você for pegar lá um exemplo, Esparta, ela colocava as crianças desde os 7 anos de idade para aprender artes da guerra. E ele conquistava todas as lutas e as crianças mais fracas colocavam nas cavernas para morrer, para ficar à sorte. E eles se manteram mais de 300 anos dessa forma. Quando teve uma guerra com Atenas, foram 27 anos de guerra com Atenas. Atenas perdeu a guerra para Esparta. Por que eu estou falando isso? Só que Esparta, ela fazia assim, ela não fazia, chegou um ponto que ela só mantinha o que ela tinha. Elas criavam as crianças para a arte da guerra, não tinha dinheiro, não tinha moeda para não incentivar ali a riqueza e assim o orgulho e ter diferenças de classes e com isso gerar conflitos internos. Então era só tudo na base da guerra. Quando conquistaram Atenas, eles ganharam a guerra de Atenas na batalha de guerra. Por que eu falo na batalha de guerra? Vou explicar por quê. Depois, só que Atenas era rico em cultura, em artes e de dinheiro. Tinha muitas pessoas ricas de dinheiro. Esparta não estava preparado para isso. Quando os governantes de Esparta e o povo de Esparta teve acesso à cultura, à artes, à música e
E a moeda, o dinheiro de Atenas, alguns anos depois, Esparta perdeu a guerra do dia para a noite, porque eles começaram a se distanciar das artes da guerra e não sabiam lidar com a cultura, com a música e tudo mais. Onde eu quero dizer isso? Esparta não se reinventou. Ele ficou preso numa coisa que deu certo lá atrás e tentou manter isso e perdeu. Então nós, na política, temos que fazer isso. Tá? Nós temos que aprender a nos reinventar. Por exemplo, na pandemia, tinha momentos da pandemia que nós tínhamos que defender o fechamento do comércio. Tinha momentos da pandemia que tínhamos que brigar pela abertura do comércio. Isso é reinventar o tempo todo. Nada é estável sempre. Algumas situações na política nós temos que ter mente aberta e coragem para tomar a decisão certa na hora certa. Porque às vezes você toma uma decisão na hora errada, a mesma decisão em momentos depois pode ser injusta. Tá? Então, é isso que eu venho brigando, no bom estilo da palavra. Eu acho que se vou defender, assim, resumir, qual a minha principal bandeira nesses 9 meses de governo é defender a atitude, defender a coragem de tomar decisões. Tá? Às vezes você pode até errar a decisão, mas a coragem de tomar decisão passa firmeza, tranquilidade e segurança para a população. Tá? Quando você não toma decisão, quando você foge das decisões importantes, isso começa a trazer insegurança para a sociedade. Mas peraí, será que as pessoas estão brigando pelos meus interesses? Será que estão tendo sensibilidade para os problemas que estou passando? E quando você não tem coragem de tomar decisão, ou você não toma decisão na hora certa, a população perde com isso. Estou dando um exemplo aqui, aproveitando o gancho, de reinventar, de ter mente aberta e também resumindo aqui para você, o que seria aí uma coisa que a principal bandeira minha. Essa postura está bem clara nas suas decisões como presidente nesses últimos 9 meses, viu, Robson? A mensagem aqui da Fábio, um bom dia para os vereadores Melo e Robson. Essa análise pessoal é importantíssima, aquela análise que a gente fez de como eu era no passado, né? Mas sempre com olhos voltados para o bem comum, melhoria, crescimento de nossa querida cidade. Parabéns. A Joana, eu fiz questão de ler teu comentário aqui, porque a Joana é mãe de uma vereadora jovem, eleita ontem, né? Mãe de quem? Da Luísa. Olha, legal, parabéns. Aqui, a Luísa é minha aluna lá no 19, ela fala, esse projeto Câmara Jovem é muito bom, minha filha participa e o projeto dela foi um dos escolhidos. Muito orgulho da filhota, Luísa, e dos demais alunos. Parabéns a todos. Joana, agora nós temos um vereador e uma vereadora jovem na mesma rua. Não é possível que não asfaltem. Começa a cobrar agora. Eu falei pra Luísa, agora nós temos 2 vereadores na rua, nós vamos brigar pelo asfalto da nossa rua agora. Tem que sair agora, vamos encher o saco do prefeito lá pra asfaltar a rua. É assim que o pessoal pensa, né? Mas eu brinquei com ela hoje. E o João Vitor, vou já pegar o gancho, a gente vai entrar agora no intervalo. O João Vitor Amaral está acompanhando o nosso programa e ele falou: Atenas, berço da filosofia, berço da democracia. Exatamente, né? Isso. E como o João Vitor é o nosso... Por isso que eu falo, Atenas perdeu a guerra para Esparta, mas ganhou, perdeu a batalha, perdeu a guerra entre aspas, mas saiu ganhando no futuro, porque a cultura de Atenas acabou se valendo mais do que prevaleceu em relação a Esparta. Que o poderio bélico de Esparta. Esparta ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Então vamos ouvir o João Vitor Amaral no nosso intervalo aqui agora e daqui a pouquinho a gente retorna falando com o nosso presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Intervalo rapidinho com os comentários de João Vitor e retornamos. Olá a todos os ouvintes da Rádio Futura FM, aqui quem fala é o João Vitor Amaral, em mais um comentário semanal aqui nos Bastidores da Política. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um comentário um pouco diferente do estilo que eu tenho trazido nos últimos programas. Frequentemente eu tenho falado sobre os nossos males, os males que imperam na política brasileira. Eu tenho analisado sobre os casos de desequilíbrio entre os poderes, sobre a briga mesquinha entre as instituições, sobre o abuso do poder judiciário, sobre a incongruência e a hipocrisia do poder legislativo, como, por exemplo, da CPI da Covid, que acontece no Senado, e todas as questões a respeito dessa corrupção material e moral que envolve o nosso sistema. Porém, eu gostaria de trazer hoje um ponto de reflexão um pouco mais profundo. Por que o nosso país, o Brasil, com uma riqueza natural imensa, com uma amplitude geográfica invejável, com uma beleza de trazer diversos interesses externos e com um povo tão criativo, ainda assim se mantém economicamente subdesenvolvido? Ora, nós temos materialmente tudo para evoluir
economicamente. Mas parece que algo nos puxa para baixo, sempre. O que é isso? Então a pergunta seria, por que o Brasil, com tudo isso, ainda assim é subdesenvolvido no ponto de vista material? Para responder essa questão, precisamos de uma profundidade e de um conhecimento muito vasto a respeito da cultura e da história brasileira. E eu acredito que um dos intelectuais que mais entende desse ponto atualmente é o filósofo Olavo de Carvalho. Segundo o professor Olavo, há sempre uma consideração de que devemos primeiramente receber auxílio material para depois cuidarmos das outras questões. Ou primeiro devemos nos preocupar com o desenvolvimento material e depois o resto automaticamente se desenvolverá. E segundo ele, isso é uma mentira. De acordo com o professor, um povo que se preocupa primeiramente com o avanço material e que deixa de lado o avanço espiritual e intelectual, nunca terá inteligência suficiente para prosperar ou para manter esses bens e riquezas materiais. E nós vemos atualmente que nem sempre basta as brigas políticas. Nós vemos, por exemplo, que um presidente não consegue fazer muita coisa se os outros poderes e o sistema não deixam. Portanto, como que nós resolvemos essas diversas questões que envolvem o nosso país? Bom, e segundo essa reflexão eu posso responder para vocês. Nós não resolvemos nada a curto prazo. Somente resolveremos algumas coisas a longo prazo. E o que é esse longo prazo? O que deve ser feito neste longo prazo? Bom, além da nossa soberania política, além da nossa participação popular, é necessária, primeiramente, a nossa evolução, a evolução da unidade nacional. Segundo Platão, o filósofo grego, não existe sociedade avançada sem uma unidade espiritual. E nós vemos, pelo menos eu vejo, que recentemente tem aumentado a busca por pessoas a se desenvolverem espiritualmente. O cristianismo ele tem trazido no Brasil cada vez mais nomes importantes, tem crescido a quantidade de jovens que procuram auxílio espiritual, tem crescido a quantidade de pessoas que deixam fontes hostis de informações, como por exemplo a grande mídia, e procuram, através da internet, através de professores e livros, um conhecimento profundo sobre as coisas. E eu vos digo que é somente isso que pode mudar um país. Não adianta a gente ficar preocupado com as questões materiais sem antes não resolvermos os problemas basilares do nosso cotidiano. Se não nos preocuparmos antes com o nosso desenvolvimento espiritual e intelectual, de nada adianta um desenvolvimento material. Portanto, eu quero aqui deixar para vocês um recado. Não negligenciem a sua inteligência e nem o seu espírito. Durante muito tempo, acredita-se que várias nações só prosperaram em épocas onde a religião era próspera. Em épocas onde diversos homens virtuosos e santos rezavam, oravam constantemente para aquela prosperidade e assim conseguiam. Então eu vos digo, tenham paciência e cuidem também de vocês. Não deixem que o caos externo desordene a sua personalidade. Cultive a sua personalidade, cultive o seu espírito e a sua inteligência. E assim você deixará para os membros das próximas gerações algo muito mais importante do que simplesmente um mero ajuntamento de riquezas materiais. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Voltando então aqui ao vivo para os estúdios, obrigado João Vitor pelos comentários, a gente estava aqui jogando conversa fora eu e o Robson, não pode deixar os dois juntos, que é só falação.
Robson, uma mensagem aqui do Marcos Alexandre. Ô, Marcão, meus parabéns pelo programa, Tenente Melo. Abraço ao vereador Robson, amigo de longa data. Aí, vocês dois são velhos, né? Longa data. O Carlos Alberto também, Deus abençoe muito o Robson Vaz, Rodrigo Melo, muito bom ver vocês dois juntos, essa dobradinha vai longe. Deus abençoe toda a mesa, diretor e todos os vereadores, gestão profissional sensacional. Você percebe isso também, Robson? Que a atual gestão, né, nós ali, os 11, são mais técnicos? São sim, viu? Eu vejo muito isso. Assim, eu penso assim, não estou desmerecendo as demais gestões de forma alguma. Estou falando que é uma característica diferente desta Câmara a ser bem mais técnica. Tá? Tem muitos vereadores que às vezes têm um perfil um pouco mais populista, um pouco mais assistencialista. Isso é natural na política, não estou falando que é bom ou ruim, é natural. Essa gestão, não. Essa gestão ela tem um perfil bem mais técnico, né? É uma gestão onde as pessoas discutem mais argumentos técnicos. Às vezes, a fundamentação do argumento é procurado com base numa metodologia. Às vezes, a pessoa que está ali querendo defender um projeto é mais aliado do prefeito. Ele vai procurar um argumento técnico para justificar a defesa. Às vezes, uma pessoa um pouco mais crítica ou mais oposição ao governo vai procurar um argumento técnico para tentar justificar o seu contrário àquele projeto. Mas, de um modo geral, é pautado em uma decisão mais técnica. Ou as discussões são mais aprofundadas, né? E eu acho isso muito rico para a Câmara. É muito importante isso. Tanto é que, antes da eleição da mesa, eu conversei com alguns vereadores que eu tinha uma visão seguinte. Nós iríamos começar com 2 grupos e terminaríamos com 3 ou 4 dentro da Câmara. Mas não um grupo político, de interesse político partidário, mas de afinidade de discussão. Entendeu? Hoje nós temos ali um grupo que é um pouco mais próximo do prefeito. Dentro do grupo mais próximo do prefeito, tem alguns que são mais próximos ainda e outros mais independentes, mesmo dentro do grupo de aliados. Tá? Hoje temos um grupo de oposição, onde temos pessoas mais opositoras e outros um pouco mais independentes, mesmo no grupo de oposição. E eu estou no meio de tudo isso. Não faço parte nenhum. Entendeu? Você é o presidente. Entendeu? Então, hoje eu não sou situação, não sou oposição. Então, eu me vejo nos dois. A verdade é essa. Tem gente que falou assim, Robson, está sozinho na Câmara. Não, hoje eu estou com todo mundo. Porque eu me vejo com a situação em alguns assuntos e me vejo com a oposição em alguns assuntos. Isso me dá uma liberdade muito grande. E o fato de eu votar só no voto de Minerva, só quando empata os projetos, também traz para mim ali uma possibilidade de mostrar essa independência. Já teve projetos que empatou e eu votei muito alinhado com que as pessoas têm uma imagem de situação, e teve projetos que empatou e eu votei alinhados com as pessoas, aliado com interesses de oposição, né? Vamos lembrar de 2 projetos aqui. Fazedores de Cultura, a grande maioria das pessoas que votaram contra eram aliados do governo, mas por uma mera coincidência. Entendeu? O Marquinho mesmo não é independente, não faz parte da situação. Também votou contra. No projeto da lista de vacinação divulgar, eu votei a favor da divulgação da lista de vacinação. E votei junto com um grupo chamado mais de oposição. Então, o que eu dei esse exemplo? Para mostrar que a Câmara hoje ela tem esse perfil diferente. Ela é mais imprevisível que as demais câmaras. Isso é legal. Achei o termo correto aqui. Ela é mais imprevisível. Porque como ela é mais técnica, muitas vezes você fala assim... As discussões são mais profundas. Mais profundas. Eu acho que foge um pouco daquela lógica. Até por isso você está tendo dificuldade de definir oposição e situação. Exatamente isso. Não é porque é a situação que vai votar sempre alinhado. Exatamente não é porque isso. a oposição que vai votar sempre contra. Porque não é oposição à cidade. Não existe aquele, eu sou do contra só por ser contra, porque eu quero derrubar. Eu sou a favor e por isso sou cego a tudo que se faz e nunca vou questionar. Não. Exatamente. Eu acho que eu tenho essa mesma impressão, e eu acho que é real, de que os vereadores, independente se estão alinhados ou não com a gestão atual, com o executivo, eles têm essa liberdade. Pô, o executivo tomou uma decisão interessante, bacana, vamos estar juntos. Não, nesse ponto ele não concordo. Mesma lógica para aqueles que são alinhados.
né? Eu sou o líder do prefeito. Eu tenho a função de apresentar e defender os projetos que vêm de autoria do prefeito. Às vezes até as pessoas não sabem qual é a função do líder. A função do líder é essa. Quando vem um projeto de autoria do prefeito, quem lê, quem defende sou eu, que é o líder. Mas a maioria... Porque o prefeito não pode estar lá para fazer isso. Isso, mas a maioria dos requerimentos que vai à prefeitura, mesmo requerimentos ali, vamos dizer, requerimentos chatos para o prefeito ter que responder, né? Requerimentos que exigem prestação de contas da prefeitura em alguns assuntos e tudo mais, você vota favorável ao requerimento. Sem dúvida. Eu estou dando um exemplo aqui para a população entender. E aí, nesse ponto, eu estou votando como vereador. E o vereador é o quê? É o que fiscaliza, é o que Exatamente vai atrás, é o que isso. questiona, é o que pergunta. Como vereador, eu tenho que... O meu papel é fazer isso. Tem uma pergunta interessante aqui, eu não saberia responder com muita tranquilidade, não. O Jorge pergunta assim, na sua opinião, qual é o peso de cada um desses grupos dentro da Câmara, na sua opinião? Que igual. É igual. Na minha opinião, é um peso igual. Porque, assim, primeiro que não... como eu disse, é muito imprevisível. Então, esses grupos não são taxativos claros. Estou dando a minha opinião do que eu vejo aqui. Então, eu vejo, assim, 2 grupos macros, com cada um desses grupos, com 2 grupos micros dentro dele, né? Até mesmo porque cai naquilo que eu falei, né? Não é a oposição por ser oposição. Exatamente. E nem é uma situação cega e não questiona tudo que vier, vai o sim. Não é assim que funciona. Exatamente isso. Acho que todos lá têm um senso crítico muito bem aguçado. Muito, exatamente isso. Se você for ver, mesmo aqueles que têm um perfil de oposição, votam favoráveis ao projeto do governo. Então, o que você falou, às vezes são oposição porque não caminham junto com a visão de gestão ou visão política do prefeito, mas querem o bem da cidade. Então, se é bom, eles vão votar favorável. Então, assim, eu vejo isso com o mesmo peso. E isso, eu quero deixar bem claro, é importante. A Câmara tem que ter pessoas mais alinhadas com o governo e tem que ter pessoas mais críticas ao governo. Tem que ter os dois lados. É esse equilíbrio que faz funcionar. Exatamente. Porque se tiver todo mundo, se for assim, a situação aliados do governo o tempo todo, a cidade perde. Porque acontece, quando a gente critica a prefeitura, não é porque não quer que a cidade ande, é porque a gente quer que o prefeito também olhe situações que, na nossa opinião, precisam ser melhoradas. E que às vezes passou desapercebido por eles. Exatamente isso. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu bati muito na situação bato muito na situação da Valônia, tá? E eu venho criticando algumas posições da prefeitura em relação à Valônia, tá? Porque falta da Valônia vai gerar problemas para os alunos do estado que não conseguem assistir aula. Muita gente está pessoas que estão perdendo emprego por causa da Valônia. Pessoas que a economia da cidade perde, que sem Valônia as pessoas deixam circular no centro. Sem circulação de pessoas, também diminui a circulação de dinheiro, circulação de capital. Isso diminui a economia do nosso município e começa a gerar mais outros empregos, que tem pessoas que perderam emprego porque não conseguiram ir ao emprego com assiduidade e pessoas que estão perdendo emprego por falta de circulação de dinheiro, economia baixa, perde emprego, o patrão tem que mandar embora porque não está gerando dinheiro, receita na sua empresa. Pessoa tem dificuldade de exame, enfim. Então, eu vou criticando muito a postura da prefeitura em relação a decisões mais veementes. Recentemente, a prefeitura mandou para o Ministério Público. Ela não deveria fazer isso, na minha opinião. Tá? Na minha opinião, deveria a prefeitura entrar com uma ação na justiça com o seu corpo jurídico da prefeitura. Ela ingressar com a ação. Tá? E o juiz iria decidir e o Ministério Público iria falar no processo, não jogar a responsabilidade para o Ministério Público. Esse é o meu posicionamento. E porque quando eu falo isso, você está criticando o prefeito de novo? Não, sim, tô. Mas por quê? Porque nós queremos que resolva os problemas. Nós queremos o bem da cidade, cada um do seu jeito. Você entendeu? Então, se eu falasse amém para tudo, se os vereadores A, B e C falassem amém para tudo, pontos importantes talvez não seriam solucionados ou seria resolvido, mas de uma forma muito mais demorada. Quando a gente começa ali a fazer nossas críticas, a cutucar ferida, às vezes o resultado vem mais rápido e a cidade ganha com isso. Sem dúvida alguma. Agora, se todo mundo fosse crítico, também travava o prefeito. Aí não deixa trabalhar. A cidade não anda também. Então, por isso que eu falo, quando todo mundo é aliado, a cidade não anda, porque passa a não ver os efeitos que, naturalmente, dependendo de quem for prefeito, vai ter na cidade ou no governo. Ou se todo mundo for contra, também a cidade não anda, porque todo mundo vai querer sempre criticar. E travar o trabalho. E travar o trabalho da prefeitura. Então, esse equilíbrio entre esses vários pontos de vista diferentes é muito importante para a cidade andar. E é interessante essa força, né, equilibrada da Câmara,
porque, igual você falou, ela se torna imprevisível. E o imprevisível é bom porque significa que qualquer um de nós, né, cidadão, pode ser bem representado ali. Vamos dar um exemplo aqui. Pode vir um projeto polêmico aí. Será que vai vir um projeto polêmico nos próximos dias? Vai. Regulamentação de rodeio. É um projeto que com certeza vai dar o que falar. Qual é o resultado dessa votação? Ninguém sabe. Não sabe. Ninguém é capaz de apostar. E é um projeto que eu sei que tem pessoas que são ali mais próximos do governo que vai votar contra e pessoas que são, teoricamente, da oposição que vão votar a favor e vice-versa. Exatamente. Não é uma imposição de poder do executivo. O executivo falou, isso. Vota e aprova. Não é um projeto assim. que nasceu na Câmara entre vereadores e vai ser resolvido ali. Né? Vai caber o prefeito depois sancionar. Então, suponhamos que o projeto seja aprovado e o prefeito não concorde, ele pode vetar o projeto. Aí retorna para a Câmara, nova discussão. E aí? Nova discussão. Mantém o veto ou derruba o veto do prefeito. Tá? Então, é importante também jogar essa responsabilidade também para o executivo. Né? Então, assim, e isso é importante. Esses vários pontos de vistas é importante para a nossa cidade. Né? Eu tenho a impressão, Robson, que a gente está vivendo um momento muito ímpar, muito diferente em Itajubá, falando de Câmara, né? A questão da maturidade da Câmara, a questão da profundidade de discussões da Câmara. Só que a gente não percebe isso agora. A população só sente isso depois. Exatamente. Só consegue sentir isso mais para frente. Quando tiver outros pontos de referência. Com os resultados que forem sendo alcançados com isso. E quando tiver... Nossa, quando perder, aí é pior. Vamos torcer para que isso não aconteça. Para que Itajubá não perca uma Câmara dessa e tenha depois uma Câmara... Exatamente. Depois, nossa, a outra era melhor. Eu acho que a gente tem que saber aprender a valorizar... A nossa Câmara... não estou falando que as outras não eram. Estou falando um ponto que eu vejo da nossa. Faz parte do amadurecimento nosso como cidade, nós como país, nós como sociedade. A nossa Câmara não é uma extensão da Prefeitura. É uma entidade própria, como previsto na Constituição, dos 3 poderes. O Poder Legislativo. Aqui nós levamos... Eu particularmente, eu levo muito a sério essa ideia de defender a instituição Câmara como um órgão próprio, não um braço da Prefeitura. Tá? Porque quando a cidade tem 3 poderes e não... um acoplado ao outro, a cidade ganha com isso. A cidade ganha. Os 3 funcionando independentemente e um ajudando o outro. Harmônicos, independentes e harmônicos entre si, como prevê a Constituição. A mensagem do Décio aqui também, um abraço, parabéns, ótimo programa, abraço a todos. Décio acompanhando o nosso programa aqui. A Fábio eu já falei, o Alan também está acompanhando, o Rildo, a Joana, a Celinha, o Wilson, perdi aqui, Luiz, Amanda, nossa, muita gente acompanhando aqui a gente hoje. Robson, meio-dia já, daqui a pouquinho o Duarte desliga a mesa ali. Setembro, nós ainda temos aí 3 anos e 3 meses pela frente de mandato como vereador. Você ainda mais 1 ano e 3 meses como presidente. O que o Robson, vereador Robson, pretende como no seu mandato ainda realizar daqui para frente? O que ele fala assim, olha, eu tenho esse projeto, tenho esse compromisso comigo de fazer antes de encerrar esse mandato? Olha, eu já tô muito feliz com algumas bandeiras que sempre foram muito importantes. Para mim, nós já conseguimos a aprovação na Câmara. Agora nós vamos brigar também para a sua execução por parte da Prefeitura. Um projeto aqui que nós fizemos juntos, da Liberdade Econômica, o primeiro projeto protocolado, tá? É da Liberdade Econômica, na qual nós 2 somos autores do projeto. Para mim, aquele projeto, se ele bem abraçado pela Prefeitura, ele é maravilhoso para a cidade. Faz muita diferença na vida do pequeno. Incentiva demais o pequeno empresário, o autônomo, que quer ali começar a trabalhar, produzir, trabalhar na sua casa. Enfim, eu acho muito importante. E alguns projetos sociais, como, por exemplo, o casamento comunitário. Tá? Mas temos muitos outros por aí para vir ainda. Eu entrego um projeto agora sobre PTU social, entrego um projeto para incentivo e apoio a políticas públicas a favor do autismo e pessoas com espectro do autista e suas famílias, inclusive para a valorização do fundo do deficiente. E temos muitas outras bandeiras aí que entregam um projeto, está tramitando na Câmara, está na fase de pareceres, onde cria um sistema único de doações. O que eu quero dizer com isso? Hoje, tem pessoas que precisam muito de doação e não conseguem ter acesso à cesta básica, por exemplo. E tem poucas pessoas, mas existe na nossa sociedade, pessoas que às vezes pedem a cesta básica para você, para mim, para o CRAS, para a entidade Ajudaíta, para o Projeto Alimente, e para outras pessoas, e para o supermercado, não sei o quê, a pessoa ganha várias cestas básicas e acaba vendendo.
Então, para inibir isso, eu entrei num projeto para criar um cadastro onde qualquer pessoa física ou jurídica, quando for fazer uma doação, ela pode consultar lá e ver aquela pessoa receber uma cesta básica esse mês. Então, esse mês eu não preciso dar para ela, vou dar para outra pessoa. Então, nós vamos conseguir abraçar mais pessoas, não vai expor a pessoa. A ideia é consulta por CPF. Consultei o CPF e tal, ganhou esse mês. Então sabemos que aquela pessoa, não sei quem é, seu João, José, Maria, não vai expor ninguém a sua necessidade, mas vai saber que aquele CPF recebeu uma cesta básica esse mês. Então eu posso dar para outra pessoa e ajudar mais pessoas a passar por momentos de vulnerabilidade social, de carência, falta de alimentos. Entendi. Então a pessoa chega para mim, fala assim, Melo, me dá uma cesta básica. Isso. Deus. Aí eu vou falar assim, vem cá, qual que é o teu CPF? Exatamente. Vou digitar isso. aqui e falar, opa, você já ganhou uma cesta básica hoje do CRAS. Exatamente esse isso. mês você já recebeu uma cesta básica. Exatamente, então eu vou poder falar não isso. Não vai aparecer lá o nome da pessoa, o endereço dela, para não expor. Mas vai saber que aquele CPF recebeu uma cesta básica. Entendi. Você entendeu? Então eu acho que isso vai agregar muito na eficiência do amparo social às pessoas da nossa cidade. Né? Então, são alguns projetos que nós estamos trabalhando ali, temos mais para o futuro no nosso gabinete ali, que eu prefiro nem comentar agora. Porque senão gera expectativa, gera expectativa. Tá certo. E você vai poder vir aqui mais vezes também. Sim, mas... O horário estourou, mas eu não poderia deixar de perguntar. Parece que ano que vem tem eleição. Sim. Como é que você acha que vai ser? Eu sei que é uma pergunta difícil, hein? Tá um momento ainda de muita instabilidade pra gente imaginar. Mas como é que você enxerga, Robson, a importância, né, de nós estarmos conscientes e por dentro do que acontece para poder tomarmos decisões corretas? Sim. Eu lembro que eu entrevistei aqui o Rodrigo, né, Rodrigo Reira, nosso ex-prefeito, e ele falou da importância de Itajubá ter um vereador, como é que ele falou? Puro sangue. Puro sangue. Um deputado. Itajubá tem que ter um deputado puro sangue. Tem. Né? Como é que você vê aí, ano que vem, 2022, eleição para deputado, senador, governador, presidente, como é que você está vendo aí as coisas se desenhar? Olha, para presidente, vou tentar resumir aqui, porque é muito complexo, tem que ser um programa só sobre isso. Mas um programa só sobre isso. Boa, gostei. E ainda não chegaremos a uma conclusão. Porque nós temos ali um grupo que defende o Bolsonaro, um grupo ali mais aliado ao PT, que vem se desenvolvendo, e um grupo buscando uma terceira via. Essa terceira via eu acho que vai criar corpo daqui para frente, tá? Mas a terceira via não tem nenhum nome já assim, claro, robusto, definido. Batido o martelo não tem. Não tem. Então, o nome que surge na terceira via vai ser um nome novo. Tá? Provavelmente vai ser um nome novo. E o nome novo muitas vezes encanta no começo, mas na hora do voto final, o povo tem medo de decisão. Então, vai ser um cenário muito interessante. Tá? Eu digo terceira via, que é uma terceira via mais forte. Na verdade, vai ter 4 ou 5 vias. Mas 3 ganchos mais fortes vai ser ali o Bolsonaro, talvez o Lula, né? Talvez o do PT, vamos dizer assim. E mais uma terceira via, né? Alguns acham que o Dória pode ser a terceira via. Eu acredito que... É do seu partido, o que você acha? Eu preferia que fosse Eduardo Leite. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. É um jovem que, se fosse apostar em quem deveria ali participar de uma terceira via, eu ficaria muito feliz, vamos supor, se fosse Eduardo Leite e Pacheco. Eu acho que ia enriquecer as discussões presidenciáveis. Embora eu acho que não vai fugir muito do Bolsonaro e Lula. Tá? Mas eu acho que iria enriquecer o processo eleitoral. Você entendeu? Hoje... mas esse negócio é perigoso, hein? Se a gente olhar para 2018, Minas, a dúvida era quem é o próximo governador, Anastasia ou Pimentel. Exatamente. E quem o foi? Zema. E eu acho que ninguém tira do Zema novamente, não. Eu também acho que não. Tá? O próprio PSDB não vai lançar candidato a governador, na minha opinião. Tá? Eu acho que vai apoiar o Zema mesmo ali. Aliás, hoje o vice-governador de Minas é do PSDB, é do meu partido, Paulo Brandt. Então, assim, eu acredito que em Minas também já está mais claro. Vai surgir alguns nomes, mas eu acho que não vai tirar dali, não. Agora, em Itajubá que eu acho que nós, enquanto itajubenses, nós temos que buscar valorizar a força local. Ver quais serão os candidatos nossos. Eu acredito que o Rodrigo Reira será um candidato a deputado. Né? Não sei ainda se vai ser a federal, a estadual, mas é um nome forte que, se vier realmente vindo para deputado, vem para ganhar. Tá? Seria uma pessoa que, se vier, já fala que provavelmente vem para ganhar e terá o meu apoio. Tá? E ver quais outros nomes de Itajubá que vão sair. E eu acho que o itajubense tem que valorizar os candidatos da Itajubá. Nós temos aí 75 mil eleitores.
Se Itajubá fechasse em 2 nomes de Itajubá, um estadual e um federal, fazia 2 deputados. Mas o problema é que, eu vou apoiar o cara da minha igreja, vou apoiar o cara não sei de onde, vou apoiar o cara ali. Todas pessoas ótimas, que merecem valor, mas daí ganha. Itajubá não ganha com isso, a cidade não ganha com isso. E eu acho que Pouso Alegre dá muito exemplo para nós nesse sentido, né? Na última eleição, Santa que Pouso Rita, Alegre... que é muito menor, tem um Bilac há muitos anos, Exatamente. Não, e Pouso Alegre, na última eleição, ele deu uma aula para nós. Sim. Né? Pegaram lá o Dr. Paulo, falou, o Dr. Paulo é o nosso candidato a deputado estadual. Filho, não teve para ninguém. Não, Pouso Alegre votou nele e hoje ele é deputado estadual. Aí depois foi de Pouso Alegre. Foi bairrista ali. Exatamente. Entendeu? Aí a gente fica reclamando. Por causa da cidade de Pouso Alegre. A gente fica reclamando que Pouso Alegre ganha as coisas. Porque tem um cara lá em BH que só pensa em Pouso Alegre. Pouso Alegre é a prioridade dele. Ó. Ele ajuda Itajubá? Ajuda, a cidade ajuda. Mas o primeiro é a cidade dele. O Bilac, né? Igual o Rodrigo falou, o Bilac sempre ajudou Itajubá. Mas a prioridade dele é Santa Rita, óbvio, ele é de lá, caramba. Exatamente. Então, isso. É por isso importante a cidade, nós temos porte para isso. Não tem como uma cidade pequena pensar em fazer isso, porque não tem voto suficiente. E quando eu falo Itajubá, mas nós gente, temos, eu tô falando da nossa micro-região. Entendeu? Eu falo Itajubá, mas nesse caso temos que estender Itajubá a Piranguinho, São José do Alegre, Piranguçu, Delfim Moreira, Venceslau Braz, a nossa micro-região toda, são várias cidades, estou resumindo aqui. Maria da Fé, que são cidades que ela sozinha também ela sozinha não elegeria um deputado. Mas um deputado de Itajubá abraçaria toda a nossa micro-região aqui. Itajubá sozinho já faria um deputado. Se tiver o apoio da micro-região, então, nossa, ele vem bonito para realmente com força. Além de eleger, ele elege com força para ajudar a nossa micro-região. Então, quem sabe, assim, talvez seja interessante até, o Melo, usar os meios de comunicação para começar a valorizar esse patriotismo local. É importante para a gente fazer isso. Não, mas esse programa a gente usa mesmo nesse sentido, que o próprio nome fala, nos bastidores da política, a gente discute, né, pedagogicamente, eu sempre uso essa expressão como professor, não tem como fugir disso. Eu tento levar para o nosso ouvinte, né, essa visão mesmo da importância de a gente entender política. A gente não está fazendo aqui campanha para ninguém, a gente está mostrando o seguinte, olha, lógico. A importância de nós como cidade, como micro-região, nós nos unirmos e pensarmos no nome. É óbvio, você falou assim, apoiarei Rodrigo Rieira. Eu também não tenho como eu negar, cara. Eu trabalhei 8 anos com o cara, conheço o cara, admiro ele, somos amigos, trabalhamos junto há muito tempo, reconheço o trabalho dele. Mas a cidade, antes, né, mais que Rodrigo, mais que Robson, mais que Melo, não é nome de pessoa. É a representante. Cidade, exatamente, a representação da cidade, da região política. E alguém que depois direito foi olhar para a cidade. No passado, quando Itajubá fazia isso... Nós temos deputados que mandam ambulância de vez em quando e acham que fazem trabalho... Não é assim, gente. Não é deputado Itajubá. Eu acho que nós temos porte para querer mais. Para querer mais. Nós temos Itajubá precisa de mais. Para querer mais. Quando Itajubá tinha boas representações políticas da cidade, e aí a gente tem Venceslau Braz, tem o próprio Teodomiro Santiago, que pouca gente sabe, mas foi deputado, né? Tem o Aureliano. Eram nomes fortes na política nacional, caramba. Exatamente isso. Então Itajubá aí sim era a capital do sul de Minas. Por que a gente deixou de ser a capital do sul de Minas? Porque outras cidades passaram a fazer o dever de casa melhor que nós. Exato. Então é um puxão de orelha assim para nós. Exatamente. Pra gente entender isso. E no dia que a gente tomar consciência disso, né, e cair a ficha, falou, realmente, a gente precisa se organizar, se unir, se fortalecer e colocar pessoas lá que nos representem de fato, que realmente defendam aquilo que nós acreditamos e que nós consideramos como prioridade. Não é só porque nasceu aqui também que vai ser bom, não. Porque tem uns aí também que nasceram aqui e fica lá só brincando de trocar nome. Né? Quero que o meu nome seja Lula. Não adianta nada também, não, cara. Não adianta nada. E agora, para pousar de bonzinho, fica abraçando cachorro na rua. E tem uns que caem na história. Não é assim que funciona, não. Né? Quem é a pessoa? Esse cara vai ter, né, cacife para segurar a bucha e falar, não, escorreu um negócio aqui, Melo. Eu falo mesmo, pessoal. Quem me conhece já sabe que eu falo mesmo. A gente tem que escolher pessoas que sejam capazes. Sim, Volta aqui no exemplo do Dr. Paulo. Dr. Paulo, você olha para ele, você vê Pouso Alegre. É isso aí. Entendeu? Então o Dr. Paulo é interessante. O Dr. Paulo, que é deputado hoje para Pouso Alegre, ele foi vizinho meu de frente, cara. Quando eu fazia faculdade, ele morava numa república de estudantes, de residentes de medicina, na frente da minha casa lá. Sério? Da minha casa, que eu morei em república lá. Sim, porque não tinha como... Eu ia voltar todo dia, porque do Gerivá não tinha ônibus, depois chegava... Não tinha ônibus para voltar para minha casa no Gerivá, porque o ônibus do Pouso Alegre chegava meia-noite. Aí já não tinha mais ônibus para ir para o Gerivá. Então eu morei em república Pouso Alegre. E nós morávamos de frente, então nós somos amigos da época de estudante. Pois é, e ele formou aqui. Formou aqui. Então, assim, ele tem esse vínculo com a gente, ele ajudou aí no credenciamento do posto de coleta de sangue, a gente sabe disso, a gente reconhece e se agradece.
né? Mas Pouso Alegre elege o dele e a gente elege o nosso, vai. Nós temos voto para isso, né? Temos voto para isso. Temos voto para isso. Então, ano que vem aí tem muita água ainda para correr nesse rio e a gente vai falar muito ainda sobre a eleição do ano que vem, porque eu acho que esse programa a gente usa nesse sentido, tá? Robson, mais uma vez, obrigado. Já são aí 12h12, o Duarte tá morrendo de fome. Pulamos o horário. Tá morrendo de fome aí. Você, nosso ouvinte, foi convidado hoje às 15h15 no programa da Nilda. Nosso ex-prefeito Rodrigo Rieira vai estar aqui dando entrevista para nós. Então, acho uma boa oportunidade para a gente também ouvir bastante aí de quem entende de fato de política. Robson, seus últimos considerações por hoje aí, e fica à vontade e seja sempre bem-vindo, tá? Eu agradeço a Rádio Futura, você, Melo, Duarte, por toda essa oportunidade, a vocês que nos acompanharam aí também pelo meu Instagram. E é importante o seguinte, deixar claro que aqui ninguém é dono da verdade, mas nós estamos munidos de uma pureza de propósito, tá? E estou aberto, temos sugestões, a ideias, a críticas, todas aquelas de boa fé, vai agregar muito para a gente poder reinventar e melhorar mais cada vez o nosso trabalho. Agradeço a toda a oportunidade, viu, Melo? Obrigado, Robson, por ter aceitado o nosso convite. Vai voltar aqui mais vezes, com certeza. Obrigado a você, nosso ouvinte, que acompanhou o nosso programa hoje, né? Garantiu aqui a nossa audiência. Depois compartilha o link aí para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso programa e a esse bate-papo que foi hoje muito produtivo. Um bom final de semana a você e a toda a sua família. Deus nos abençoe e nos proteja, que a vacina possa chegar cada vez mais a mais pessoas e a gente possa aí zerar os números de internados de Covid na cidade, que Itajubá merece passar por isso já, ficar livre disso e voltarmos para a nossa vida normal. Deus abençoe a todos, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser.